Olá, meus queridos irmãos, irmãs e amigos em geral. Estamos contentes porque se renova em nós o prazer da sua audiência. Recebam nesta oportunidade, portanto, os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba. Hoje, continuamos estudando a Palavra de Deus, através de mais uma importante lição que é da autoria do ilustre pastor Jackson Jean Silva e que tem como título Ezequiel, mensageiro de ações divinas restauradoras. Mas afinal, quais são os objetivos deste estudo? São os seguintes. Primeiro, conhecer a mensagem profética de restauração da nação de Israel, vislumbrado por Ezequiel no vale de ossos secos. E também perceber que Ezequiel foi levantado por Deus como atalaia, verdadeiro sentinela, para transmitir as mensagens do Senhor. Confira isso no livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 7. E por fim, praticar, isto mesmo, praticar o desejo de Deus para todos os cristãos, que é ter uma vida transformada pela mensagem do Evangelho, vivendo no poder do Espírito Santo. Esta lição tem como texto áureo o seguinte versículo que nós encontramos no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 7. Abro aspas. Filho do homem, eu fiz uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Os textos bíblicos inspirativos você pode conferir no livro do próprio Ezequiel, capítulo 37, versículos de 1 a 14. Ponto número 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me enviou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos. Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. E os ossos se juntaram, osso a osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele. Mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam.
profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz seus companheiros palavra do Senhor. Essa lição tem como introdução a seguinte dissertação: o ministério profético no Antigo Testamento era um trabalho árduo, pois nem sempre a mensagem era agradável aos olhos do povo. Deus queria se relacionar com a nação de Israel, sua propriedade particular. Confira isso lá em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. O problema é que nem sempre Israel cumpria sua parte na aliança, e por causa do pecado, da desobediência, Deus se afastava. Isso está registrado no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. E permitia que as consequências do pecado atingissem a nação, com tribulações advindas de outras nações, inclusive com a realidade do cativeiro. Esse é o contexto do livro de Ezequiel. Israel estava cativo na Babilônia, por mão forte de Nabucodonosor, isto por volta do ano 586 antes de Cristo. Mas Deus, em seu amor e poder, tinha outros planos para Israel. Planos de vida, de sair do cativeiro, de restaurar a nação. É o que veremos nesta lição como segue. Tópico número 1, o ministério de Ezequiel. Ezequiel foi deportado para a Babilônia com cerca de 26 anos, em torno de 597 anos antes de Cristo. Ele era um sacerdote e, via de regra, os sacerdotes começavam a servir no templo aos 30 anos. Sendo assim, quando Ezequiel começa seu serviço no templo, ele está na Babilônia. Após 5 anos de exílio e cerca de 1.100 quilômetros longe de Jerusalém. Nesse contexto, ele é chamado para ser profeta. E esse chamado foi reconhecido pelos líderes que viviam entre os exilados. Em nosso texto áureo fica muito clara essa missão de atalaia, de mensageiro que fala da parte de Deus. Abro aspas. Filho do homem, eu fiz uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 7. A palavra sentinela, substantivo feminino,
Também pode ser soldado armado que guarda um posto, ou indivíduo isolado que está de vigia, guarda, vigia. Em outra versão encontramos a palavra atalaia como substantivo de dois gêneros. Primeiro, aquele que vigia, que observa, esse é um sentinela. Segundo, substantivo feminino, lugar elevado, de onde se observa ou se vigia. A ideia é clara sobre a chamada de Ezequiel. Você ouvirá a palavra de minha boca, ele a anunciará. Ou, por isso, ouça minha palavra e advirta-os em meu nome. Nessa chamada estava embutida uma grande responsabilidade da sentinela atalaia. Ele tinha a obrigação de anunciar aquilo que ouvia da parte de Deus. Jesus disse, abro aspas, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, fecho aspas. A referência bíblica está em Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Uma aplicação. Que tremenda responsabilidade Deus concedeu à sua igreja para anunciar as boas novas de salvação. Você está dentro dessa visão e missão? Vamos ao tópico número 2, a mensagem profética do Vale de Ossos Secos. Que visão profética espetacular a do Vale de Ossos Secos. Qualquer cristão que frequenta a igreja e ama a leitura da Bíblia já se deparou com essa passagem. Deus faz Ezequiel ver no mundo espiritual qual era a verdadeira situação do povo, da nação. Abro aspas. Filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Isso está registrado no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 11. Esse é o sentimento de um povo longe de sua terra, humilhado, envergonhado, diante da grande Babilônia de Nabucodonosor. Estamos no cativeiro. Nossa esperança se foi. Humanamente falando, não havia nenhuma possibilidade política ou diplomática de mudar aquela situação. A escravidão era a dura realidade que se apresentava ao povo. Inclusive, o profeta Jeremias falou da parte do Senhor que o tempo de cativeiro seria de 70 anos e que a nação deveria se estabelecer na Babilônia, buscando a prosperidade da cidade que estava vivendo, plantando, edificando e formando famílias. Confira lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículos 4 a 7. Deus não abandonou o seu povo. Ele disciplinou para que a nação aprendesse a crer, confiar e viver nos estatutos do Senhor, seu Deus. Não é fácil passar pela disciplina, mas é necessário. Assim nos apresenta o autor aos Hebreus a mesma ênfase de um Deus zeloso como um pai que disciplina um filho quando se faz necessário. Confira lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 4 a 13. Aplicação. Temos
ao longo da caminhada cristã, vivido algum deserto, algum vale de ossos secos? Vamos ao tópico número 3. Uma transformação total no agir de Deus. Uma primeira lição que aprendemos nesse texto é que não há impossíveis para Deus e seu agir para conosco. Deus faz uma pergunta interessante ao profeta diante da sua visão. Abro aspas. Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 3. Às vezes, olhamos nossas vidas em alguma situação difícil, de queda, de pecado, de tribulação, de deserto, e dizemos, não há mais solução. Mas Deus é poderoso para perdoar e transformar qualquer situação. Foi assim com Pedro depois de ter negado a Jesus. Evangelho de João, capítulo 21, versículos 13 a 17. Foi assim com Davi, após ter matado Urias em batalha de guerra com a espada dos amonitas e ter ficado com a sua esposa. Segundo Samuel, capítulo 12, versículos 7 a 13. Foi assim com a mulher apanhada em adultério, pronta para ser apedrejada pelos judeus. João, capítulo 8, versículos 10 e 11. Também com a nação de Israel, algo extraordinário iria acontecer. Abro aspas. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e o fiz seus companheiros. Palavra do Senhor. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 12. Na visão, ossos se batiam, tendões se juntavam, e o Espírito de Deus dava vida, mediante a palavra profética que Deus ordenara para Ezequiel proferir. Abro aspas, profetiza a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Confira depois em Ezequiel 37, verso 4. Ezequiel devia usar sua fé e obedecer a palavra do Senhor. Não há transformação na vida do ser humano se não for pelo agir poderoso do Espírito Santo. Vou repetir. Não há transformação na vida do ser humano se não for pelo agir poderoso do Espírito Santo. Por isso o profeta Joel declarou, abro aspas, e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Confira lá, no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. E o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, vai citar o texto de Joel para declarar que começou um novo tempo da dispensação do amor de Deus ao homem. A vinda do reino de Deus pelo evangelho da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá no livro de Atos, capítulo 2. Como é importante na vida cristã deixar-se encher pelo Espírito Santo. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Ser guiado pelo Espírito, andar no Espírito,
Isso faz toda a diferença. Vida piedosa, de oração e vigilância, de leitura e estudo da palavra, de adoração e serviço. Deus nos ajude. Aplicação. Temos desejado e buscado a unção do Espírito Santo em nossas vidas? Conclusão. Homens e mulheres de Deus tiveram e têm visões do Senhor ao longo da história. Um vale de ossos secos, só o profeta Ezequiel, a lua, o sol e 11 estrelas ao redor de José, revelações e visões apocalípticas para João, etc. Mas não precisamos ter visões para crer em Deus e na sua palavra. Jesus disse a Tomé, abro aspas, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Confira no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29. Crer em Jesus Cristo como Filho de Deus e em sua obra redentora na cruz do Calvário. Que bênção! Depois, desfrutar da estupenda visão da Nova Jerusalém. Amém.